Vamos a mais um vídeo para dar conclusão ao assunto do vídeo anterior sobre o rei Osias, aquele Mateus capítulo 1, versículo 8, parte C, o finzinho do versículo. Jorão gerou Osias. Quem é Osias? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele aparece no capítulo 26 de 2 Crônicas. Ele também aparece no livro de Reis. Mas a história, a narrativa, os acontecimentos da vida dele no livro de Reis é pouco detalhado. Mas em 2 Crônicas, capítulo 26, praticamente o capítulo todo, é bem detalhado. É rico em detalhes. O que acontece? Todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos, ainda era um adolescente, 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Amazias, junto com Joás, ele não aparece na genealogia. Vou fazer um vídeo destacado para eles dois. Eu acho que o próximo vídeo eu vou fazer isso, um destaque para Amazias e Joás. Joás. Não aparecem no capítulo 1 de São Mateus. Então o povo fez isso. O povo, quando Amazias, depois que Amazias morreu, uma morte até lamentosa, triste, desnecessária, mas a vida é assim mesmo. Uzias foi empossado rei pelo povo, 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém, meio século. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu. Quem é Zacarias? O profeta. Veja a importância de ter a orientação de um vidente, de um mensageiro de Deus. Não é só a parte material, não é só a estratégia militares, não é só a estratégia, vamos construir pontes, vamos fazer transposição, vamos fazer aquilo e aquilo outro, é muito bom. Mas tem um mundo espiritual. Muita gente faz 1001 planos material, dinheiro no banco, vou pagar isso, vou comprar aquilo, mas esquecem-se do mundo espiritual. E daqui a pouco, aqueles espíritos negativos começam a cruzar e provocarem problemas. E a pessoa começa a definhar nos seus projetos. Mas esse Zacarias, ou esse Uzias, que é o Osias do Antigo, do Mateus capítulo 1, versículo 8, parte C, e também o nome dele aqui, nesse capítulo aqui, ele também é chamado de Azarias. Veja só, por causa da distância de tempo, muda-se as grafias. É o mesmo personagem. Azarias também se chama Uzias, e lá no Novo Testamento, nos Reis, ele aparece como Osias. Então ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, o profeta, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Isso é um segredo. Isso é um segredo. Mais importante
do que os números da Mega Sena. É sério. Esse segredo aqui é mais importante do que o bicho, o jogo do bicho lá. Qual é o bicho? Isso é um segredo poderosíssimo. Esse é o segredo do sucesso. Fazer a vontade do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus, que são cananeus, né? Filisteus são cananeus. E derrubou os muros de Gate, de Jabné e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso na presença do Senhor. Porque poder fora da presença de Deus leva à tirania. Mata até os seus próprios parentes. Nós temos exemplo hoje no século 21. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, fez transposição, construiu pontes, reconstruiu o que estava abandonado, tudo mais. Um excelente governante. Pois ele possuía muitos rebanhos na Safelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, porque ele gostava da agricultura. Tinha visão nessa questão da agricultura, tinha inclinação. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias. Ananias é um tipo do ministro do exército, ministro das armas de Uzias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de famílias no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a batalha. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, atualizou o exército, né? Providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, pontos fracos, pontos de fácil que o exército inimigo poderia entrar com facilidade. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Essas são todas as conquistas materiais de Uzias, ou Osias lá de São Mateus, né? Azarias, Uzias aqui na Velha Aliança, e em São Mateus capítulo 1, versículo 8, parte C, é Osias. Essas são as conquistas materiais. O que acontece? O que foi que ele negligenciou? O espiritual. Que história nós podemos dar a esse Osias aqui? Uzias. O apogeu, o auge, a ascensão e queda de um homem. Como é que um homem cai? Rico, poderoso, empregado, trabalhando bem, tendo ascensão, sucesso como gerente, motorista, empresário, e de repente esse homem começa a definhar. É quando ele ignora Deus.
ele ignora a palavra de Deus. Está aqui. Enquanto Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, o profeta, tem que ter um profeta, um orientador, que o instruiu no temor do Senhor, no temor de Deus, ponto. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esse é um segredo. Agora, aí o homem cresce, incha, começa a ganhar dinheiro, aí começa a ir atrás de menininhas, mulheres, etc. Tem dinheiro, começa a se achar, começa a comprar o que quer, o que dá na telha, e começa a ter inimigos também, macumbeiros, gente do baixo escalão espiritual, e daqui a pouco, e não ora, e não busca a Deus, não vai atrás de Deus, começa a se achar autossuficiente, e daqui a pouco tudo começa a dar errado. É uma coisa que quebra, é um dinheiro que perde, é um carro que bate, é a mulher que deixa, é um filho isso, é uma filha aquilo. As coisas começam a virar de cabeça para baixo. Foi o que aconteceu com Uzias. Vamos lá? Vamos descobrir todo esse apogeu, trabalhando bem, ganhando dinheiro, o dinheiro jorrando, 100 por dia, 200 por dia. Daqui a pouco está desempregado, não consegue ganhar nem 10 reais. Um atraso total. Porque abandonou o seu amado, abandonou o seu Deus. Uzias, versículo 16. Entretanto, segundo as Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Não era da competência dele. Ele não é sacerdote, ele é rei. Deixa o sacerdote cumprir as obrigações sacerdotais. Vai lá e ora. Agradece, queima incenso, não sei, holocausto. Faz jejum, faz oração, mas não te mete onde não és chamado. Lá vai. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, porque não podia, ele era o rei, era o super-ministro, mas não quis ouvir. Ele era o todo-poderoso, mas não quis. Abaixo de Deus ele era o todo-poderoso, mas não quis ouvir. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, não faça isso, está errado. Não entre nessa competência. Isso é tarefa dos sacerdotes, descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário. Saia daí depressa. Pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, ele devia ter entregue. Perdão, sacerdotes. A humildade precede a honra. Não significa que porque é presidente da república, que porque é senador, é ministro, é coronel, é general, não possa pedir perdão. Erra também, faz parte. Era o que ele devia ter feito. Perdão, sacerdote. Então ele estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso. Ele irritou-se, ficou ignorante, arrogante, respondão, não deixava ninguém falar. O subconsciente dele estava enegrecido, tomado pelo poder, pela arrogância. Ele irritou-se contra os sacerdotes que estavam ali tentando ajudá-lo. E na mesma hora, na presença deles,
diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, o expulsaram. Meu Deus! Imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido, um homem que estava totalmente sendo abençoado por Deus. Misericórdia. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada para leprosos e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão praticamente reinou em seu lugar. Tomava conta do palácio e governava o povo. Puxa vida, por que ele não separou as coisas? Gente, não adianta. Você está ganhando dinheiro, você está bem, seus olhos estão bem, seus sentidos estão bem, mas se ele não estiver na presença do Senhor, não vale nada. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra, não pôde nem ser enterrado num jazigo perpétuo dos reis lá. Que tem até hoje esse negócio de jazigo perpétuo e tal. Da família, etc e tal. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Que lástima, não é? É lamentoso isso. É lastimável. Mas é uma lição. Cuidado. Cuidado com o orgulho que pode acometer o coração de qualquer um. O rei Uzias estava no auge, no apogeu da sua vida, foi morar fora do palácio, não pôde nem morar junto com o seu povo e sequer entrar no templo dali por diante, adorar, tudo ficou lá na casa no Hospital do Câncer, tem hoje o Hospital do Câncer, o Retiro não sei de que, etc e tal, ficou lá na casa dos leprosos. Deus tenha misericórdia de nós, que nunca venhamos nos tornar orgulhosos de nada, por nada, que o nosso orgulho seja sempre o Senhor, que o nosso orgulho seja santo no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. Glória a Deus.